vai se dando gradativamente, a gente ainda está sentindo, né? E conectado com as questões do corpo físico. Então, na medida que a gente desencarna, a gente vai realmente liberando esse corpo físico, mas a gente também vai desencarnando as nossas emoções, as nossas memórias, a gente vai desencarnando os nossos pensamentos, a gente desencarna a mente e ego, e a gente desencarna, para nossa surpresa, os nossos padrões de vícios, né? Então, conforme a gente vai desencarnando, já que os vícios são muito densos e eles se estabelecem como uma estrutura física mesmo para sensações, o nosso aparelho sensorial etérico, nós vamos sentindo tudo aquilo que a gente vai desencarnando, né? E na medida que a gente sente, a gente multiplica isso 100.000 vezes, então a gente é arrastado, puxado para esses umbrais que estão relacionados a essas experiências, que na verdade os espíritos foram puxados também. Tá? Então o que acontece? Nesses umbrais nós acabamos nos tornando quase que como esses dependentes químicos que a gente vê que ficam fissurados e só ficam desesperados querendo ter essas sensações. Então a gente vai tendo imagens sexuais, de orgias, de várias situações, de todas aquelas imagens de pornografia, de memórias, e tudo isso vai puxando e a gente vai sentindo intensamente, até que a gente está, quando a gente se vê, a gente está nesses umbrais reais e aprisionado ali por muito tempo. Qual é a característica dos umbrais? Esquecimento. A gente esquece quem a gente é. E os umbrais, eles não existem só para quem está desencarnado, existem para aqueles que são espíritos no geral. Então, no planeta, a gente tem muito umbral que muitos encarnados frequentam, vivem, né? Mesmo estando encarnados. Então, os umbrais dos inferninhos, das baladas, dos becos, dos prostíbulos, da criminalidade, os umbrais dos presídios. A gente tem um monte de umbral, regiões de extrema obscuridade no planeta. E quando a gente entra nessas regiões, nós também somos acometidos pelo esquecimento do quanto é bom ser aquele ser mais puro, né? Mais inocente. A gente começa a considerar aquelas nossas relações de amizade verdadeira, de inocência, de primeiro namorado, como algo nada a ver, né? E a gente vai dando valores para essas experiências muito densas, achando que isso é sensacional. E que aquilo que eu vivia era, nossa, nem tenho memória de como eu estava naquele lugar. Então, quando a gente escolhe voltar a frequentar esses umbrais, nós somos acometidos pelo esquecimento, mesmo quando a gente está num nível já de desenvolvimento. É só você lembrar, né? Se você teve, ou se você está aí nas práticas, agora a gente pode ter um parâmetro melhor, né, disso, que a gente está realmente comprometidos, mas é o que a gente fala de não desconsiderar, né? E a humildade também serve também nesse lugar. Então é só você ver, putz, cheguei num estado, teve aquele dia que eu entrei num estado maravilhoso de expansão e eu tô assim amando e pode acontecer o que for, cai a pedra, a chuva de granizo no meu carro e eu consigo amar o cara que deixou o carro para fora, caramba, mas tudo bem, vida, né? Tem um lugar verdadeiro que a gente sabe que todo mundo já passou por momentos assim que mas quando a gente densifica, a gente não consegue só que acessar. naquele minuto você vai num jantar, ou você vai numa festa, ou você vai num evento, sei lá, qualquer que seja, ou você vai numa micareta que você tinha lá, você foi com os amigos no carnaval, de rua. Aí você entrou naquele campo, aí passa alguém, esbaça e já, porra, não sei o que, já mudou. Sua vibração automaticamente caiu, você esqueceu, é muito rápido.
Não é algo da mente. Você já esqueceu daquele estado que você estava de expansão, daquela compreensão, daquela compaixão elevadíssima do amor. E você já vê uma raiva que você já muda e aquilo já de repente, te leva para outro lugar e você já esqueceu. Já foi. Já caí nas minhas sensações e isso vai me puxando em várias sensações. Você quer tomar um negócio, ao longo da noite inteira. Uma cerveja e pum, você já foi. Bom, então nós já temos essa experiência aqui no planeta. E qual é o resultado final dos vícios? Se a gente se deixar levar completamente pelos vícios, o que acontece? Aqui, encarnado no planeta. A gente deteriora o corpo, né? A gente deteriora o corpo e a gente vai perdendo o quê? Lucidez, né? A gente vai perdendo lucidez, não é? Capacidade de discernir, contato com a realidade. Porque o vício não parte do princípio da anatomia de ter que criar uma fantasia, né? Para a gente começar o processo todo, que a gente vai ver que vai cair em culpa, e eu quero sair disso e crio outra fantasia, e crio outra fantasia. Então eu começo a viver mesmo essas fantasias como se fossem realidades e começo a encontrar pessoas que estão também acreditando nessas fantasias, né? Nesse universo ilusório. Então eu vou por os inferninhos e tá todo mundo naquela fantasia, vivendo aquilo e acreditando naquilo, e você vai perdendo conexão com a realidade. Quando você vê, você está trabalhando menos, você não cumpre as suas tarefas, você não consegue manter o seu trabalho, as coisas começam a ficar muito, muito chatas. As pessoas que eram legais, até seus amigos, você não consegue mais conversar, porque eles estão num lugar de estar trabalhando, acordando cedo, eles estão num lugar de estar mais alinhado em relação à vida, então você vai perdendo essa sua lucidez, vai se distanciando disso e vai materializando aqueles personagens, aquelas fantasias como se fosse algo real, porque eu vou usando cada vez mais esse recurso. Então eu começo a sair uma vez por semana, uma vez por mês. De repente, quando eu vejo, eu estou saindo uma vez a cada 15 dias, depois uma vez por semana, e quando eu vejo, eu estou saindo 3 vezes na semana, e a minha vida começa a girar em torno desses vícios de sensação. Isso começa a interferir num resultado de crescimento, né? Então a gente começa a ter perdas. Essas perdas vão acontecendo, a gente começa a desviar as nossas ações. A gente quer ter o quê? Ganhos rápidos. Eu não quero ganhar dinheiro trabalhando 12 horas por dia. Eu quero fazer alguma coisa que me entregue dinheiro. Então as pessoas começam a traficar, fazer pequenos movimentos que estão relacionados a facilidades, ganhar dinheiro fácil para ficar vivendo somente naqueles ambientes, tal. Resultado final disso, a gente vê por aí nas ruas, né? As pessoas, elas perdem a conexão total com a realidade. Quando vê, estão morando na rua, né? Estão vivendo, perdendo tudo, sempre um lugar de perda, seguido de perda, seguido de perda. E a gente vai tendo isso como experiência, menos numa quantidade menor de consumo de vício em sensações. Então a gente já percebe que a gente começa a ficar feio, desinteressante, perde magnetismo, a nossa forma física vai se transformando, né? Então a gente já vai vendo essas perdas, mesmo quando a gente não está nesse consumo excessivo de sensações. E com certeza todo mundo já viu aqueles exemplos, né? Cracolândia, São Paulo, aqueles lugares muito densos, meninas que eram modelo, ou meninas que eram de classe média, que faziam faculdade, de repente está lá, morando na rua, ou homens também, que, enfim, é só caramba, que entrou pesado no tráfico de drogas e muitas coisas. E quando você vê, às vezes, a realidade de classe média alta, você fala, caramba, você não precisava, porque a pessoa entrou nesse mundo, você não precisava. E aí você vê que exatamente não dá pra gente desconsiderar a força, para onde vai, isso que a gente acha que é muito bobinho, muito pequeno, e que se a gente vai indo mais, o ponto é que o espírito não percebe. A gente não percebe. A gente vai tendo perda, a perda da conexão
né? Com a realidade, com o alinhamento, e a gente vai perdendo memória também do que me dava prazer. Eu vou considerando que os prazeres estão nas sensações. Você acha que você está no controle, que você ainda está naquele lugar, naquele estado? Não, eu tô no controle. Eu fantasio que agora eu tô mais bonita, eu fantasio que agora eu tô melhor, que os meus amigos são mais legais. Só que no decorrer que eu vou vivendo isso, eu vou vendo que esses meus amigos não são legais, que eu não tô bem. Mas eu vou ver que eu não tô bem só lá na frente, quando eu começar, por algum motivo, receber a bênção da cura. Porque quando eu entro na cura, eu nem tenho a real dimensão de como eu tô. Porque eu tô tão conectada com a fantasia de quem eu sou, né, que eu uso como recurso, que eu nem sei como eu tô. Eu continuo me achando cool, legal, e quando eu vou ver, eu tô sem grana, eu tô pegando roupa dos outros emprestado para fingir que eu sou muito legal e que eu faço parte de tudo isso. E essa sensação de usar uma roupa legal, mesmo que não seja minha, já me coloca no lugar, já ganhei por hoje, né? Porque são pequenas sensações, a gente vai querendo pequenas sensações. Tipo, eu não tô nem devolvendo mais a roupa dos amigos, tô pegando emprestado por um tempo. E aí eu preciso ser sensacional, eu empresto para outro, que nem era minha, mas eu empresto que eu tenho que ser legal. Aí já perdi a roupa que a gente vai entrando num ciclo de desconexão muito grande com a ação correta, né, com aquilo que é honesto de ser feito. A gente vai realmente se desconectando. E aí você, né? fala pra pessoa, meu, mas você tá viciado em álcool, você tá no vício. Não tô, mas você tá saindo de segunda a segunda. Ah, mas como é que você quer que eu não saia e não tomar um vinhozinho? Sim, só que você tá tomando um vinhozinho no almoço, você tem um almoço, aí você já arrumou um jantar na segunda noite, que você vai tomar um vinhozinho. Aí na terça teve o evento que você também teve que ir, e você teve que tomar um drinkzinho, porque afinal era um almoço importante, e aí quando você vê, a pessoa não consegue E mesmo quando a gente entra em vícios assim, extremamente patológicos, que todo mundo está vendo, que é, por exemplo, o vício em jogos eletrônicos. A família inteira vê, as pessoas já percebem, você vai levar 10 anos para realmente entrar num estado de agravamento tão grande que vai te fazer pedir ajuda. Durante todo esse tempo você está perdendo conexão com a realidade, está entrando em isolamento, está vivendo a vida virtual, está sentindo uma série de coisas e não percebe que você precisa de ajuda, né? Então você vai levar 10 anos, isso é estudo, tá, gente? Até identificar que você precisa de ajuda. Nesse momento, você já nem está trocando roupa, a sua vida está uma bagunça, muito provavelmente você já não está trabalhando, porque você não tem interesse. Você começa a justificar para o meio social, para as pessoas que estão ao redor, dizendo que você tem problema, que você está com depressão, vai dando justificativa e vou lá consumir sensações. Mas é tão sinistro que eu não percebo. Embora sempre tenha um observador, eu ainda acho que eu sou sensacional ali, que eu estou burlando tudo isso e que na hora que eu quiser, eu mudo tudo isso. Então eu vou usar aquela frase, amanhã eu não vou beber, amanhã se eu quiser, amanhã eu vou pedir emprego, amanhã eu não vou mais fumar, eu não percebo. Então a gravidade do enredo é a desconexão com a realidade. Para a hora que eu quiser. A gente começa a criar um mundo de fantasias e acreditar nele. Personagem, eu vou me achando sensacional. E eu sempre vou tendo uma sensação de que eu tenho o controle. Que a hora que eu quiser, eu mudo isso, né? Então a gente tem essa sensação, por isso você subestima o vício nas sensações. Você fala, não, hoje vou seduzir, só um pouquinho, já tô aqui, tô seduzindo. Mas a hora que eu quiser, eu já não seduzo mais. Amanhã eu vou pra aula, não, entendi, imagina, não vou seduzir. Eu dei um passo na rua, tô no vício da sedução novamente, né? Então, essa desconexão e esse subestimar o vício nas sensações é que te faz ficar nesse looping,
de não conseguir sair disso. Então, eu começo a ter desinteresse pelas coisas que estão relacionadas à realidade, né? Então, tudo que é muito real não é muito legal de ser vivido. Bom, voltando para a questão de morrer dentro dos vícios das sensações, nós começamos a ser escravizados por esses chefões desses umbrais. Por que eles nos escravizam? Porque nós precisamos, para ter essas sensações, roubar esses fluidos na Terra, dos seres humanos encarnados. Então, vem uma leva, né, desses espíritos que vêm para o planeta, ficam na biosfera, ficam em várias regiões do planeta bem umbralino, e eles começam a fazer acoplamentos e indução. Eba, Ana, bem-vinda. Maravilhosa. Esses fluidos, gente, é a droguinha do desencarnado, é o seu fluido de raiva, de medo, enfim, de todas essas sensações, é a droguinha dos espíritos. Então eu desencarnei, mas eu não sutilizo completamente. Por quê? Porque eu quero ainda ficar tendo as sensações do corpo físico, da experiência física, só que eu não tenho um corpo físico. Então eu preciso desse fluido, desse ectoplasma, dessa energia mais densa. Eu vou pegar de quem? De seres humanos encarnados. Como? Através de afinidade. Então, você está lá no prostíbulo, você está lá na pornografia, você está lá nos umbrais do planeta todo, você está na criminalidade, se sentindo incrível, porque você vai perdendo a conexão com a realidade. Então, você se sente poderoso, sempre, uma sensação de poder. E esses espíritos, eles acoplam e induzem você a beber, a fumar, a usar cocaína, a transar, porque na medida que eles estão acoplados e você vai para o ato, tem uma dispensação desses fluidos que são sensações. Lembrando que sem o corpo, o que eu sinto é 100.000 vezes mais forte do que com o corpo. Eu recolho aquilo como se fosse um alimento, porque o espírito não come, né? Mas ele se alimenta dos fluidos. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho que dar parte disso para esses chefões dos umbrais. Então, esses chefões, eles recolhem, essa é a moeda de troca para aqueles espíritos famintos, viciados, que é exatamente o modelo que a gente tem lá, exatamente o modelo que a gente tem na Terra. Então, o que acontece? Se você for passar nas regiões umbralinas, você vai ver que isso não é um absurdo. Porque nós, como seres humanos encarnados, estamos assim no planeta Terra. E o planeta Terra é uma cópia dessa realidade nossa espiritual do astral. Então, você vê aquelas pessoas que são viciadas em crack, em várias substâncias, fazendo qualquer coisa, se prostituindo, tirando a roupa do corpo, roubando, matando, fazendo o que for necessário pela droga. Se nós, encarnados com corpo físico, chegamos nessa condição, desencarnados é muito mais rápido a gente chegar nessa condição. Porque todas as sensações se multiplicam em 100.000 vezes. Elas são 100.000 vezes mais fortes. Então, no momento que eu vou desencarnar, se eu tiver mágoa, a gente vai ver aquele filme, né? E aí, por quê? Porque tudo isso está sendo liberado do meu corpo. O corpo não prende memórias. A gente não está fazendo trabalho de cura energética e está vendo que as memórias ficam acopladas nos órgãos. Quando eu desencarno, o que vai acontecer com essas memórias? Elas vão sendo liberadas. E na medida que ela vai sendo liberada, eu vou vendo. Por isso que a gente vê essas cenas. E aí, quando eu vejo, aquilo que não foi resolvido se multiplica em 100.000 vezes. A mágoa, a raiva, o ressentimento, os vícios, nas sensações que estão ali nos órgãos ainda, né? Porque a gente leva um tempo desencarnando. Não morreu e desencarnou. Tem toda a anatomia sutil que é física ainda, que está desencarnando. E todas as sensações que estão, emoções, memórias, pensamentos, da anatomia sutil, que é do corpo físico, que é uma estrutura do corpo físico.
Então, quando eu começo sem o corpo a ver tudo isso, eu sou puxado imediatamente, porque o corpo físico, ele te dá uma falsa sensação de tempo, que é um tempo linear que não existe para o espírito. Só que a gente tem uma falsa sensação de tempo. Com o corpo físico, entre sentir e pensar, eu tenho um espaçamento. Para isso que a gente tem essa sensação de tempo. E a gente viu. Sem o corpo físico é imediato. Então eu sou atraído imediatamente, materializo imediatamente aquela realidade. Imagina a força que não é. Se vocês aqui estão tendo essa constatação na prática, meu, aquela dor, aquela sensação que eu tive era real, estava muito forte, do nada. Então ela não era tão real assim. O medo que estava sentindo, a Letícia lá que estava aqui, de medo. Era uma realidade enquanto estava aquilo. Imagina você vendo isso aparecendo, você desencarnando, nessa condição, se isso não vira real, se isso não é real. A força que não é para você conseguir, se aqui a gente já está com dificuldade de conseguir sair disso, né? De não validar, de não falar que, isso é ansiedade, isso é isso aqui. A gente estava falando agora há pouco, né? Que a gente acaba validando. Com o corpo, imagina sem, quando começa a aparecer. Então, e aí se eu tenho muitas experiências de medo, e eu tenho muitas crenças, muitas validações, eu materializo tudo aquilo. Então eu vou para os umbrais de medo. E aí no umbral de medo eu fico sendo perseguido. Só que assim, eu entro no umbral, eu fico no mínimo 23 mil anos no umbral. Que o tempo espiritual é diferente do tempo físico nosso, da nossa realidade aqui. Então, o que isso quer dizer? Que é muito difícil, se a gente entrar nessa condição, a gente não cair no esquecimento. Porque a característica do umbral é você esquecer a sua essência. É você validar que todas aquelas sensações são reais, né? Então essa é a característica do umbral. Na Terra, quando a gente cai no umbral, a gente já esquece da nossa essência. A gente já esquece da nossa força. A gente já começa a validar todas as distorções que a gente vai criando a partir da mente. A gente viu aqui hoje de manhã quanta coisa a gente cria acreditando que é real e não é, né? É muito importante ouvir pessoas, porque a gente fala, caracas, meu Deus do céu, chega a ser patético, porque é todo mundo igual e tipo criando realmente problematização, situação para ser insatisfeito, para que depois possa ter a tal da recompensa, né? Então, por isso a gente precisa quebrar, de fato, se comprometer fortemente em quebrar isso, porque é isso que te joga na roda samsárica, dos ciclos das reencarnações, né? Aqui no mundo manifesto, que é esse mundo ilusório, né? Que a gente vive justamente para a gente conseguir se libertar. E o espírito implora, né, para poder encarnar, porque imagina que desesperador sem o corpo físico. Você sentiu, materializou, pensou, materializou. Você não treinou aqui, não liberou aqui, não limpou aqui, não ressignificou aqui, não liberou isso aqui. Então, a hora que eu desencarnar, eu vou entrar de novo nesses ciclos. É por isso que o kardecismo, ele fala que praticamente todo mundo vai passar pelos umbrais no momento que desencarna, né? E a gente vê isso no budismo quando fala na passagem dos bardos. A gente viu isso relatado por Siddhartha, né? Quando ele passa pelos bardos, num processo que ele está em desdobramento, né? Dentro de todo o trabalho de meditação e entendendo mente, trabalhando e se esforçando arduamente para poder dissolver, entender a complexidade de mente e ego. Então, a gente tem esses relatos em pessoas que passam pelo processo de quase morte. A gente vê, tudo isso já chegou para a gente de várias formas, inclusive através da física quântica também, já tem explicações. Então esse é um processo real, que a gente não vive, falar ai que fantasia, a gente já vive na Terra. A gente já vive as consequências disso quando a gente entra nesses umbrais no planeta, nas experiências. E por que que não dá bom? Por que que não dá bom? Eu atendo pessoas há 1000 anos e as pessoas me falam, nossa, eu acredito nisso e eu gosto disso
e eu vou lá e eu acho legal transar com um, com outro, com outro, com outro. Eu falo, mas por que você está aqui? E não continua transando com um, com outro, com outro, com outro. Que horas que deu ruim? Ah, e por que você não continua comendo? E por que você não continua fumando maconha? E por que você não continua bebendo? O que acontece quando a gente continua no vício? Seja ele qual for. Nós lesionamos o corpo. Começamos a adoecer fisicamente. Então a gente não tem nem condições físicas de se manter em nenhum vício, em nenhuma sensação, vício de sensação. Porque em algum momento, o que acontece com o vício? Ele para de ser prazeroso. A pessoa que cheira a cocaína não sente mais prazer cheirando. A que fuma maconha não tem mais prazer fumando. A que bebe não tem mais prazer bebendo. Fica só a parte do sofrimento e do descontrole. Certo? Isso acontece? A que está transando com todo mundo não sente prazer no ato sexual? A sensação depois é de um vazio tremendo, um buraco que vai se abrindo e nós, inevitavelmente, vamos caindo num lugar de depressão. Porque nós não fomos criados e não estamos nessa experiência para isso. Nós viemos atingir o nosso potencial. A vontade do Espírito é brilhar, iluminar, é ser mais energia. Não é se obscurecer. Não é densificar. Nós viemos, a sensação de prazer real, ela está na sutilização, na purificação. Quando a gente faz o bem, é uma sensação que não tem igual. Quando a gente faz qualquer malzinho para alguém, é ruim o que a gente sente. Imagine quando a gente faz mal para a gente mesmo. É muito ruim. Então, eu pergunto, por que continuar acreditando que essas sensações são prazer? Se todos vocês relatam que elas são ruins. Que chega em lugar ruim. Que a grande maioria chegou aqui por conta de vício em sensações. Que leva para o agravamento. Então, por que continuar nesse lugar? Que falsa sensação de realização eu tenho? Por que eu entro no esquecimento? Não é a característica de adentrar os umbrais? Ah, eu esqueci então o que eu fiz na cura energética? Então, provavelmente você acabou de entrar em algum umbral, né? Porque eles estão aqui. A gente se desconecta e vai para que lugar? E por que a gente vai para esse lugar? Se fazer o mal para o outro, mentir, enganar, roubar, competir, querer ser melhor e não ser pior, no final te faz mal. Porque te faz bem? Dá bom? Não dá bom. Não dá bom, porque no final, se você roubou, você vai ser roubado. Se você roubou a energia, alguém vem e te rouba. Se você foi grosso com alguém, alguém chega e é grosso com você. E a própria sensação de você estar manipulando, enganando, que você fala que é uma sensação de poder, que vocês relatam, ela vem já com certo sofrimento. Ela já vem com uma certa carga de densidade. Ela não te dá realização, né? Então, por que a gente continua fazendo essa escolha? Vocês já se perguntaram? Porque se vocês não se perguntarem, não esgotarem o entendimento disso, não tem cura que possa ser feita. Por que você continua se mantendo nisso? Quem pode me responder? Eu tenho um pouco do lugar de me enredar e acreditar que talvez eu não seja merecedora, porque já fiz tudo isso com o meu corpo, já estou agradada, né? Eu não mereço não sair disso, então vou continuar. Eu acho que tem um pouco desse lugar.
também deve ter um pouco do lugar de que os próprios chefões e cobradores não te deixam sair, então eles vão querer te colocar de volta para te puxar, porque afinal você deu sim, sabe essa escrava dele, né? Sei, consigo identificar essas duas coisas. E que sensação que você busca? Quando eu uso disso? Não, quando você vai fumar maconha, você busca que sensação? A sensação do relaxamento, do tipo, agora você merece. E você realmente consegue manter essa sensação? Não. É ao contrário. O que você encontra depois? Frustração, raiva de mim mesma, culpa, autopunição, tudo isso. Então, sabendo disso, que você está indo buscar relaxamento, mas o que você encontra não é relaxamento, o que te faz voltar a achar que você vai encontrar relaxamento? É o esquecimento? É o esquecimento. Então a gente tem que entender que isso acontece. Tá? Porque senão a gente não sai do ciclo. Mais alguém? Você, Gabi, por que seduz? Acho é questão da baixa autoestima mesmo. Não. Na hora você não está pensando em baixa estima, você está pensando que você é poderosa. Que sensação você vai buscar na hora que você está seduzindo? De bem, assim, tipo, mostrar que eu tô bem, entendeu? Mas é uma mentira pra mim mesma. Sempre é, mas o que te faz esquecer de que quando você entra nisso, logo você constata que está mal? Qual é o resultado depois disso? É constatar que você é sensacional como personagem que você criou? Ou é constatar que, puta, não sou sensacional? Constatar que eu não sou sensacional. É tipo isso. Você começa a se sentir como? Me sinto mal. E- Eu sei que é uma coisa que, tipo, não é real, entende? Eu já consigo ver que não é real. Mas às vezes vem. Vem por quê? Porque eu esqueço. Eu esqueço. É que nem chutar uma pedra e esquecer da consequência da pedra que eu chutei. E o que me põe no esquecimento? Uma escolha. É uma escolha que me põe no esquecimento. Eu tinha muito medo do tédio, assim. Eu achava que você parasse de beber pro bar sem sair, que minha vida ia ser muito chata. Que era legal assim, sair, beber, com seus amigos. O que eu ia fazer se eu não fizesse isso? Então, primeiro você tem que dizer que tudo é chato, né? E acreditar que tudo é chato, para querer buscar o legal que você projeta no álcool, né? Só que depois você bebe. Não, principalmente no outro dia, né? O que você sente? Assim, meu Deus, pra quê que eu vivi de novo? E o que te faz esquecer disso para voltar a beber? Eu acho que é isso, o medo de cair no tédio, de minha vida ficar muito chata. Mas você vai cair, não só no tédio, você vai cair no arrependimento, Consequência física. várias coisas que você sabe que então eu vou buscar ter um prazer num lugar que eu não vou receber prazer, né? E cada vez mais eu não vou receber prazer nesse lugar. Então existe uma fantasia que é criada em relação ao prazer. Existe uma história que eu invento em relação a esse lugar de prazer. Então eu crio uma fantasia de que o prazer está lá. Mas quando eu vou para essa experiência, o prazer não está lá. Quando eu me arrumo e vou para a noite e saio com alguém que eu nunca vi na vida e transo com essa pessoa enlouquecidamente depois de ter seduzido, me coloco em risco, nem sinto prazer, não dorme. Como que é a sensação depois? É terrível. O seu corpo fica acabado. Você não tem condições de fazer mais nada. Você fica igual um demônio vagabundo. Tá, mas o que te faz esquecer disso e ir para esse ato novamente? É a prova mente. Oi? Porque ela vai contar uma história
É a fantasia que é necessária para sustentar o vício. Então, não é uma realidade. Não é uma realidade. Então, voltando aqui, eu falei que leva 10 anos para a pessoa constatar que ela precisa de ajuda depois que ela entra num agravamento severo. Então, a gente se desconecta da realidade e a gente entra no esquecimento. Certo? E qualquer vício em sensação gera consequências sérias. A gente tem vício em esquecimento também? Não. Esquecimento é um recurso que a mente usa, né? Para que eu escolho primeiro. Eu escolho, eu faço assim, minha vida está muito chata. Isso a gente não pode dizer que é inconsciente, porque a gente vai fazendo isso. Ai, meu Deus, queria sentir prazer, queria alguma coisa legal, que me estimulasse. O que me estimula? Fazer tudo isso. Mas isso não é bom. Mas é bom sim. Vai para a fantasia, fica imaginando. Isso, vai para lá. Então tudo isso é fácil antes de entrar no esquecimento. A própria memória, né? Então, a memória a gente já viu, né, nas curas que ela é falsa. Então, é um recurso que eu não posso usar para me convencer de que foi muito boa a experiência. Afinal de contas, quando a gente olha para a experiência, que nem a Keren falou, é horrível. O que acontece comigo no dia seguinte? E aí, saber que você deitou lá com uma pessoa que... Quem que era aquela pessoa? É muito insano, gente. A gente nunca viu a pessoa na vida. Para pensar o nível de gravidade que é isso. Isso quando lembra que fez, né? Às vezes nem lembra. A grande maioria, a gente viu nos cursos quantas e quantas pessoas não sabem nem com quem transou. E nem o nome da pessoa. A Nath falou ali no chat, eu não sei qual que é a Nath, que é de longe aqui. É igual você acordar num motel na Augusta sem saber como você foi parar lá. E o pior é que a grande maioria não sabe nem com quem transou. Mas se você ainda souber, você não sabe, porque é uma pessoa que você nunca viu na vida. Saber o nome não diz. Então, assim, você vai para um lugar com essa pessoa, que pode ser qualquer coisa, maníaco, pode ser qualquer coisa. Você pode se contaminar, porque tem uma leva de gente contaminando, que está com HIV e por raiva está contaminando, furando camisinha e fazendo várias coisas que a gente ouve essas pessoas no curso, falando, eu tenho HIV e eu contamino mesmo com raiva. Você se coloca nisso, porque a sua fantasia te leva a acreditar em algo que não é real e te esquecer. Te faz esquecer de todos os riscos que você está se colocando. Se a gente vai para esse extremo, será que não tem alguma coisa errada? E quando, por exemplo, está relacionado à comida, que relação tem quando você fica do nosso psiquismo de impulsividade? Qual é a relação estreita aí entre o vício e o impulso, que você já sabe que faz mal, mas o impulso é mais forte? Porque assim, o alimento é algo que é estimulado para a nossa sobrevivência. Então, o prazer, a dopamina para alimento e sexo é muito maior. Porque a gente precisa procriar e a gente precisa comer para sobreviver. Então, esse estímulo ele é muito maior. E nós conectamos uma sensação de segurança, porque a nossa primeira experiência de alimentação, de sucção pela boca, é uma experiência também afetiva, que a gente tem quando a gente mama o peito da nossa mãe. Então, nesse momento, quando eu quero afeto, porque eu não me dou o amor, porque eu não me respeito, porque eu não me priorizo, a minha primeira memória de afeto é comer. Mas qual é o problema? É não me amar, não me respeitar, não me tratar bem. Porque se eu faço isso, eu não tenho uma necessidade desse afeto.
Entende? Essa memória ela é muito forte. Então a necessidade de sugar é isso. De fumar é isso. De pôr coisas na boca é isso. E quando a pessoa não teve amamentação, isso é mais forte? Não, porque está relacionado com uma memória real de prazer. Quando ela não teve amamentação, geralmente ela desenvolve anorexia, negação do alimento. Ela vai ter um distúrbio alimentar ainda assim, mas é de negação da comida. Então, se a gente entende tudo isso, nós precisamos ter uma força interna para tomar uma decisão. A gente tem que fazer isso por nós, pelo nosso espírito, pelo que a gente está fazendo aqui, pelo sentido que é estar encarnado, né? E para que a gente possa sair disso. A gente fica nesse ciclo de repetição. E cada vez que eu repito, vai se tornando mais doloroso, porque não pode ficar bom. Tem que ficar ruim para eu lembrar que eu não devo fazer isso, já que eu já não consigo mais. Estou num nível de esquecimento muito grande. Certo. Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode usar as memórias justamente para nos voltar para esse lugar. Por exemplo, eu lembro que a última vez que eu bebi, eu passei muito mal. Então agora só de falar em álcool, já vem aquele cheiro, aquela sensação de que eu passei mal e não dá vontade de beber. Então a memória é um recurso que a gente também pode utilizar. A memória é um recurso para isso, na verdade. Por que que a gente só fica com memória ruim das coisas que foram piores? Justamente para a gente usar isso para não repetir esses erros que te colocam em risco, para você sobreviver e não para você ficar viciado nisso, né? As memórias são um recurso para a gente não esquecer as coisas que precisam ser revisitadas, olhadas, ressignificadas e curadas. A memória é para a gente não passar batido por essas coisas que a gente precisa resolver. E a memória real é justamente essa que ela vai, que também é um recurso do nosso corpo, é essa memória que ela vai te lembrar da sensação física. Então, se eu passei mal com um alimento, você nunca mais vai esquecer, porque você vai sentir o cheiro do alimento, o seu corpo vai te lembrar que aquele alimento não faz bem para você, seja de uma alergia, sei lá o que é. Então, nesse lugar, a gente tem que validar a memória, porque é o que a Keren falou. Só de lembrar do álcool, ela já lembra do cheiro, já lembra da sensação. Geralmente, quem fez a cura energética de vícios e tal, depois que entra em contato, se tiver comprometido mesmo, se tiver dado o comando real, se de fato você não quiser, porque uma coisa é o que eu falo, outra coisa é a consciência dessa escolha. São lugares diferentes. Por isso que a gente tem que ir revisitando, porque não é na minha totalidade a escolha. É só, não, isso não pode mais, mas no primeiro momento eu quero de novo. Não é uma escolha. Uma escolha é realmente você entender que você não quer, né? Ter essa consciência de que você não quer. E não tem se a como. escolha for real, se o trauma for assim, se a gente bater de cara com a realidade, você se vê naquela situação, porque tem muita gente que se vê bêbada, largada, humilhada, usada, consegue ver a realidade naquele momento e fala, nunca mais eu vou me colocar nessa situação na vida. Tem muita gente que faz isso e realmente dá um salto, não se põe mais, né? Mas a grande maioria não faz isso. Né? Então a gente está com todo esse problema que a gente está tendo no planeta, da hipersexualização que a gente está tendo no planeta, de muita coisa, gente, que não é real, que é libertação. Não é real, não vai dar bom e não é exemplo bom para as nossas crianças, porque não é um caminho de pureza, de inocência, de conexão, de verdade, de alinhamento. Então eu nunca vi dar bom. Eu nunca vi.
eu recebo pessoas e ouço pessoas há muito tempo. Quando a gente está lá, ó, fechado em 4 paredes, vendo qual é a realidade, ninguém está feliz nesse lugar, né? Então a gente tem que repensar, porque esse discurso de que essa minha liberdade sexual me permite viver tudo isso é insana, porque na verdade você está alimentando justamente o processo contrário. Então você põe o seu corpo nu, ou seja, você está se objetizando, você está virando um próprio objeto, dizendo que é para ir contra isso, mas não é real. Então a gente perde lucidez total, a gente perde o discernimento total, né? Então a gente está levantando muitas bandeiras e na verdade o que está acontecendo não é isso. A gente está totalmente pego pelo vício da sedução, das sensações, usando o sexo de forma muito dopaminérgica, porque é. Então eu estou recebendo um monte de estímulo e falo, mulheres são livres. Eu não sei que liberdade é essa, porque no final não vai ser isso que vai acontecer. Então a gente precisa olhar, e é muito bom ter uma justificativa. É muito bom acreditar em alguma coisa que te dá o direito para você continuar consumindo o seu vício, para que você reforce o seu personagem, a sua fantasia. Mas você é a única pessoa que vai arcar com essas consequências. Você tem que perguntar para você. Você tem que revisitar esse lugar e tem que falar, realmente, estou feliz? Está sendo bom? Bom, só uma pergunta. Essa relação das drogas, né, da maconha, por exemplo, com a esquizofrenia, tem a ver que a gente pega as telas búdicas e aí a gente não serve mais o que é aquilo que está em nossos planos? Sim, a gente pode ter um rompimento dessa tela que serve como um filtro que separa a minha realidade de corpo astral com a minha realidade de corpo físico, né? Então, toda vez que a gente usa uma substância, a gente abre um pouco, a gente dá essas telinhas que estão com tudo muito fechadinho, elas vão dar um espaçamento. Então a gente dá uma abertura para visitar essa realidade espiritual que é a minha realidade astral. Então eu consigo ter determinadas sensações, respostas, ver coisas, ouvir, né, com uma velocidade de informação que chega porque eu dei um espaçamento. Só que com a utilização dessas drogas, você pode ter uma ruptura total e aí você desencadeia uma esquizofrenia, ou você já pode ter uma predisposição psíquica por conta de, em realidades anteriores, vidas anteriores, ter se suicidado, ter ficado muito tempo nesses ambientes umbralinos, que são os umbrais dos suicidas, e tem um forte impacto psíquico disso, de não conseguir se desconectar dessas memórias. Então você vem com essa tela enfraquecida. Então na primeira vez que eu uso uma substância, que é uma substância de negação de vidas, vamos lembrar, negação de vida, porque todas essas substâncias, ela é contrária à vida, não é favorável à vida. E eu já tenho o padrão do suicida, o que acaba acontecendo? Eu rompo. E aí eu entro num surto que eu nunca mais saio. Eu não sei qual é a minha condição. Você sabe que vida que você viveu anterior? Não sei. Então isso pode acontecer para qualquer um, a qualquer momento. É real. Não, eu sei que a cura nunca é sobre o outro, é sempre sobre mim. Então eu tenho a questão do vício na minha família, o vício está em mim. Você tem a anatomia do vício. Isso. Mas como tudo que você pode ter a anatomia do vício e não manifestar os vícios químicos, mas eu tenho os vícios das sensações. E vendo tudo isso, né, tudo que você estava falando, era um filme que estava passando na minha cabeça de tudo que eu vi nos últimos dias, né? Eu não quero mais, não sei o quê, mas é puxado, os umbrais, e como
eu sei que o André tem a estrutura da anatomia do vício, mas é como conviver quando você vê isso tão nítido com uma pessoa tão perto. Assim. Será que se você tirar o aprendizado disso e integrar na sua vida, isso não se dissolve? Primeira pergunta. Por que está sendo manifestado no externo? Será que não é para eu ver o meu vício? Será que é para eu não analisar o que eu estou fazendo da minha vida? Mas, porque não é diferente. Não, exato. Então, só que você já mudou? Hoje, por exemplo, foi muito claro. Então, quando você mudar e você se comprometer com isso, é que você vai ver a dissolução disso na sua vida. A gente fica atraindo as situações porque a gente precisa olhar para elas e tomar uma decisão, uma mudança, né? Não, eu tenho uma pergunta então. Nessa questão, a gente pode conversar com a pessoa, falar, instruir ou não faz nada? O trabalho sempre é em mim. A primeira coisa que você tem que fazer é tomar consciência você. Mudar você, curar a sua anatomia de vício, para que depois, já no processo dessa cura, o externo, ele vai se enfraquecer. Então é possível que a pessoa peça para ser internada, é possível, que é o que costuma acontecer. E essa pessoa não ela não vai se curar, mas ela não é mais um problema para você. A minha pergunta é a seguinte: eu atraio mesmo essas situações de que eu chego num lugar, por exemplo, passei as férias com meu marido, a gente chegou no hotel, o hotel estava muito sujo, o banheiro assim com respingo de cocô, aí eu comprei o cloro e limpei tudinho. Eu atraio essas situações. O que eu preciso fazer é não limpar e ficar na sujeira, ou eu vou limpar e só requalificar a forma que eu enxergo isso. Eu fico um pouco na dúvida do que eu preciso para poder quebrar o meu circuito. Bom, mania de limpeza está diretamente relacionado com questões de traumas sexuais. Então, a gente manifesta a mania de limpeza quando a gente sofreu abuso sexual na infância e não consegue lembrar. Quando a gente tem questões de sexualidade com muita culpa. Quando a gente viveu situações de promiscuidade e a gente permitiu o abuso, e eu trago de outras vidas. Então sempre é isso. Você não vai curar a mania de limpeza. A mania de limpeza é consequência. Então você tem que curar o quê? Todas as suas questões sexuais. Tá? Para que você possa não se incomodar mais com isso. Não, minha paciência chega ao ponto de não se incomodar com a sujeira, porque... Chega, porque todo mundo se incomoda com a sujeira. Mas você não fica atraindo cocô na sua vida o tempo inteiro. Tem um porquê de você estar atraindo isso o tempo todo. Isso tem uma relação com algo que está precisando ser visto. Porque até a gente está lidando o tempo inteiro, limpando cocô de cachorro, a casa suja, o lixo ficar cheio. Isso faz parte da vida e nós lidamos com isso. Tem cheiros desagradáveis, mas esse incômodo a ponto de tirar a minha paz, de gerar uma raiva, é um agravamento. São duas perguntas em uma, na verdade. Essa questão da tela lúdica que você comentou, ela pode acontecer com qualquer substância? Eu pergunto porque assim, já aconteceu comigo, eu até falava isso às vezes, preciso tomar um porre para eu conseguir acessar meu subconsciente, para eu ver que a situação está me incomodando e ver o que eu preciso fazer. Então, meio que eu usava, meio que da mesma maneira que as pessoas usam o ayahuasca, por exemplo. Então, minha pergunta era... Qualquer substância. Qualquer substância. E pode ser, por exemplo, um glúten do pão. Por exemplo, eu já percebi que eu, em um determinado momento, estava viciado em pão francês, que eu estava comendo todo dia, eu fiquei 3 dias sem comer, eu comecei a meio que ficar desesperado. Pode ser até uma coisa simples. Assim. Pode ser. Obrigado. E a gente chega a ter tremores. E qual que é o papel do divino, assim, quando a gente entra dentro dessa questão do vício? Porque, assim,
coisa meio sobre-humana. Né? Porque assim, o viciado, ele já perdeu total a confiança nele. Ele já jurou para ele 1 milhão de vezes que ele não vai mais fazer aquilo. Ele já jurou para todos os familiares. Ele falou para todas as pessoas. E ele falhou. Então, quem é aquele que nunca falha? Deus. Então, funciona muito com dependentes químicos o trabalho, por exemplo, da igreja evangélica. É a melhor para tirar pessoas do vício. Porque realmente você põe todo o poder na mão de Deus. O viciado ele não acredita mais nele. Mas ele começa a acreditar que Deus tem esse poder. Ele tem mesmo, né? Na verdade não é uma mentira, é real. Só que é um momento que ele se conecta com alguma coisa, porque ele perdeu já essa capacidade de confiar que você precisa ter para a mudança. Então nunca dá para tirar um dependente químico se você não utilizar um tratamento espiritual junto. Primeiramente porque as zonas umbralinas que eles transitam é muito densa mesmo, né? E você vai precisar requalificar essas energias com uma força muito grande, muito superior. Mas eu falo mesmo porque se a gente vai fazendo um trabalho mais sutil, porque isso é um trabalho bem denso, assim, né, do vício, assim, mesmo um trabalho sutil... Na cura energética eu não uso, e tenho resultados incríveis, porque o campo reinforma, o campo devolve, e o meu trabalho é explicar por que ele tem o vício, que não é diferente de ninguém no planeta, que todas as pessoas têm um nível de vício. Então eu vou tirando a densidade da tensão e vou devolvendo para ele, sem precisar usar o recurso de Deus, a credibilidade nele. E ele vai fazendo essa escolha e vai recebendo a cura, vai sentindo prazer fora do vício. Quando a gente faz os exercícios e a gente não volta a sentir prazer, eles ficam embasbacados com o prazer que eles sentem na cura, nos exercícios que são propostos, né? Então, eles começam a querer muito isso. E só que, num primeiro momento, eles estão muito fragilizados. Então, eles ficam com medo de se distanciar. Então, eles ficam o tempo inteiro. Ai, mas você vai estar aqui amanhã? Mas e depois você está aqui? Ai, mas eu posso fazer? Então, eles transferem o vício. E a gente tem uma tendência de transferir mesmo, né? Então, você não consegue quase nunca sair do vício sem usar alguma outra coisa para substituir a sensação, que não é indicado. Não é indicado você substituir a sensação. Porque a anatomia está ali, você está fazendo a mesma coisa, né? Tá bom, gente? A gente teve uma super aula sobre vícios, que foi muito boa, suponho.